Alô você alumigo, alô você alumiga que me acompanha aqui no canal Ponto de Encontro. Que prazer recebê-los mais uma vez aqui na sala da minha casa, na minha sala virtual, em que há espaço para todos vocês que se interessam em aprender e discutir assuntos relacionados à nossa amada língua portuguesa. Vem cá, hoje eu quero bater um papo assim, mais próximo, mais perto de você, sobre algo que tem acontecido, que está rolando aí nas redes sociais e sobre o qual eu gostaria de dar aí algumas palavrinhas, colocar aqui o meu posicionamento como professor de língua portuguesa, mas antes de tudo, como educador. Você já deve ter percebido uns certos vídeos que andam sendo compartilhados por aí, e como sempre, isso digo até com uma certa tristeza, aquilo que não tem uma utilidade pública comprovada acaba sendo muito mais compartilhado do que o trabalho de pessoas que tentam levar a educação a sério e contribuir efetivamente para o crescimento intelectual, né, de todos os nossos alumigos espalhados aí pelo Brasil. Enfim, as pessoas acabam compartilhando muito mais conteúdo, né, de gosto duvidoso e deixando muitas vezes de compartilhar coisas que poderiam ser mais úteis e mais benéficas a todo mundo. Enfim, fica aí o meu registrado, né, o meu primeiro pesar em relação à situação. Mas a situação específica a qual eu estou me referindo são aqueles vídeos daquela moça, não é, que alguns dizem é uma comediante, eu acredito que seja mesmo, não é? Mas em que ela aparece gritando e falando alto para ensinar língua portuguesa, né? Ou enfim, um ensinar que eu coloco muito entre aspas. Minha gente, uma pequena observação a respeito disso. Em primeiríssimo lugar, independente de se tratar ou não de um texto de humor, né, de um texto cujo objetivo maior não é o de ensinar, mas o de tão somente fazer as pessoas rirem, acho que cumpre pensar de que é que nós andamos rindo, não é? De que é que nós andamos achando graça. Porque se você observar as coisas das quais as pessoas riem, vocês vão acabar descobrindo muito a respeito dessas próprias pessoas, não daquilo que é alvo do riso, mas daquele que ri, né, daquela coisa específica. Então, um primeiro papo é o seguinte: não é engraçado você discriminar alguém por cometer determinados erros, não é, do ponto de vista da norma culta. Não é engraçado você rir, não é, da fala das pessoas. Não é engraçado você apontar o dedo para a cara de alguém e dizer: você errou, você é o erro, você sabe menos do que eu. Minha gente, que coisa grosseira e que coisa sem propósito, não é? Vamos combinar que o processo de aprendizagem, ele é feito em grande parte, não é, pela possibilidade que nos é dada por meio dos erros. Por meio dos erros nós aprendemos, por meio dos erros nós ganhamos a oportunidade, não é, de revermos os nossos passos e de reconduzirmos o nosso aprendizado. Então não há motivo para vergonha, há muito menos motivo ainda para chacota quando alguém não faz uso, pelas mais diversas razões, daquele que nós chamamos de padrão culto da língua. Nós não sabemos, não é, que acesso essas pessoas tiveram ou não à educação formal, não é, para que usem, não é, determinada variação linguística do português. Então não é bacana. Então eu, como alguém que trabalho, não é, principalmente com alunos, não é, que vão sair do ensino médio, prestar o vestibular, prestar o Enem, como trabalho já há muitos anos com os concurseiros, conheço a preocupação desse público, não é, dessa parcela, não é, dos meus alumigos, em aprender e colocar em prática a norma culta. Mas eu jamais disse e jamais vou dizer, e nem incentivar, muito menos incentivar alguém a discriminar outra pessoa porque aquela pessoa não fala ou não escreve o padrão culto, não é, como as pessoas para quem eu leciono supostamente deveriam fazer. Repare que vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Se você
aluno que está cursando ensino médio, que tem por objetivo prestar o Enem, o vestibular, comete determinados erros, devido à minha profissão, eu vou, da maneira mais educada e polida possível, mostrar a você que não é adequado que determinados erros sejam cometidos. Eu vou chamar a sua atenção para aquele uso, que é o uso do padrão culto, cobrado pelas provas que você vai prestar. Essa é a minha obrigação enquanto um preparador, não é, de pessoas para determinadas situações, para determinados contextos, que são os contextos de prova. Agora, em nenhum momento, não é, o meu papel como educador, não é, pode justificar um tratamento grosseiro, estúpido, mal educado, não é, de dúvidas ou problemas que vêm aí junto com as pessoas e que me chegam, não é, com elas, para que eu ria daquilo ou para que eu faça disso alvo de piada, alvo de discriminação. Minha gente, pare e pensa aqui comigo, nós já vivemos uma realidade extremamente complicada em termos de preconceito, em termos de segregação. Parece que as pessoas, ultimamente, estão muito mais aptas e dispostas, o que é verdadeiramente preocupante, a discriminar, a separar, a dividir as pessoas do que propriamente em unir. Não é? Do que propriamente enxergar a humanidade do outro, respeitar as limitações do outro e as nossas próprias, emanando-nos numa mesma categoria de seres humanos que buscamos o conhecimento para sermos pessoas melhores. Agora, a partir do momento em que você se torna uma pessoa melhor e isso serve para você como motivo para você discriminar quem você considera, não é nem que esteja, quem você considera que esteja um degrau abaixo, então o seu conhecimento, meu amigo, minha amiga, não serviu para muita coisa. Certo? Não, você não pode usar o conhecimento. Aliás, Mário Sérgio Cortella diz uma coisa que, como sempre, né, eu amo Cortella, acho ele um super educador, um super pensador. Ele diz que o conhecimento não serve para humilhar ninguém. O conhecimento não serve, não é, para expor as pessoas ao ridículo, para fazer com que determinadas pessoas que se acham ou se consideram detentoras do conhecimento se vejam de repente no direito de impingir qualquer sorte de sofrimento às outras pessoas. Então, pense bem sobre o que você está fazendo com o seu conhecimento. Mas aproveitando essa mesma onda, um outro recado que eu gostaria de dar para vocês. Agora, né, e quando eu digo agora eu me refiro à contemporaneidade, aos nossos dias, parece que tudo que faz sucesso, sobretudo aqui nas redes sociais, tende necessariamente estar ligado ao humor. Então aquilo que é compartilhado, aquilo que é muito visto, aquilo que viraliza na internet é necessariamente alguma coisa que faça as pessoas rirem. E rirem, como eu disse para vocês já em outro vídeo, aquele riso frouxo, aquele riso despropositado, o riso pelo riso. Por quê? Porque eu quero me divertir. A grande ânsia da humanidade parece agora querer divertir-se a qualquer custo. Então, pera lá, eu tô aqui para dar uma aula de língua portuguesa, mas eu quero também transformar esse meu vídeo num stand-up comedy ou algo que o valha, para que você consiga se divertir junto comigo e aí compartilhar. E aí propagar isso aí nas redes sociais, porque o riso interessa. O prazer pelo riso é o que interessa. Então a gente vê muitas pessoas criando personagens, criando situações. Minha gente, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua importância. Eu, particularmente, acho válida toda e qualquer forma de se passar o conhecimento adiante. Mas, lembre-se, não confundam as estações. Há momentos em que a educação precisa ser educação e o papo, a conversa, precisa ser uma conversa mais séria, precisa ser uma conversa, né, em que tanto o professor quanto o aluno levem a sério as suas condições de professor e de aluno. Afinal de contas, se for para fazer stand-up comedy, eu tenho certeza há muitas outras pessoas muito melhor preparadas e capacitadas para desempenhar esse papel aqui para vocês do que eu, por exemplo, que sou um educador. O meu interesse é, e o meu contrato
né? O meu acordo é com a educação. Né? Eu prestei os meus serviços e presto os meus serviços à educação. É com ela que eu ando de mãos dadas. Não é ela quem me interessa, é ela quem me move, é ela quem me faz gravar esses vídeos, manter esse canal, enfim, estabelecer um contato direto, real, concreto, efetivo com aqueles que estão dispostos a investir na sua preparação de língua portuguesa. Então, minha gente, quando eu peço a você, por favor, compartilhe os vídeos, por favor, inscrevam-se aqui no meu canal, é porque eu preciso, eu não estou fazendo um conteúdo de entretenimento, eu estou fazendo um conteúdo de educação, mas que deve ter a sua importância. Pare, pense, reflita junto comigo. A vida não é feita apenas de riso, a vida não é feita apenas de coisas engraçadas, coisas feitas, pensadas e planejadas para que você se divirta, tudo bem? Às vezes é preciso levar a educação bastante a sério. Aliás, num país como o nosso, que pouco ou nada valoriza a educação, as iniciativas de pessoas que se dedicam a se utilizarem desse espaço aqui como um canal de comunicação, não é? Como uma ponte entre o conhecimento e aqueles que buscam por esse conhecimento, merecem ser valorizados, merecem ser compartilhados, merecem o seu prestígio aí de casa. Portanto, indiquem os canais, valorizem esses profissionais, valorize quem está afim de levar a você conteúdo preparatório de qualidade, tudo bem? Querem rir? Riam, riam muito e riam sempre. O riso faz parte da nossa vida, mas lembre-se, a vida não é um constante show de humor, tudo bem? Um grande abraço a vocês, então, fiquem aí com as reflexões, matutando um pouquinho, e nós nos vemos nos nossos próximos encontros aqui no canal Ponto de Encontro com o professor Daniel Vícola. Tchau, tchau!